Olá, despertando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que envolve terapia, psicanálise, espiritualidade, envolve muitas coisas, né? Inclusive desenvolvimento pessoal, que é o que eu falo mais, e eu vou falar de uma forma prática, como eu tenho aprendido e como eu tenho colocado, como eu tenho vivido isso, tá? Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu vivo, coisa que eu aprendo, coisa que eu passo, né? Nada de ficar inventando coisas aqui. Eu vou falar sobre uma frase, né? Tanto da física quântica também, que é muito usado, que fala que se você quer atrair alguma coisa, ou se você quer mudar alguma coisa por fora, né, na sua vida, você tem que mudar primeiramente por dentro. E eu vou trazer aqui um relato meu recente, né, do que aconteceu e como eu conseguia entender isso claramente. Bom, quando a gente começa o autoconhecimento, que a gente começa se conhecer, se estudar, nós vamos percebendo que tem muitas coisas, né, intrínsecas e escondidas ali, tanto no nosso consciente como no nosso subconsciente, que nós não percebemos. E ao passar da vida, nós vamos olhando para trás e nós começamos a ver com outros olhos, com olhos de maturidade, né? Como se você fosse outra pessoa. Quando você olha para trás, você vê que você é uma outra pessoa, né? Isso é literalmente que você é uma outra pessoa. E eu quero trazer um assunto aqui, já para falar da minha vivência, que de acordo com o que nós vamos, né, mudando, nós vamos tendo problemas, né, com as pessoas, com pai, com mãe, principalmente com famílias, né, que é ali que está mais próximo com a gente. E isso faz com que a gente pegue algum ranço, assim, eu vou usar essa palavra, algum ranço de alguém, algumas coisas começam a incomodar. E uma coisa que te incomoda, às vezes não incomoda outra pessoa. Por quê? Porque isso é da vivência de cada um, é do gosto de cada um, da personalidade de cada um. Por isso que para viver em sociedade, para viver em família, no relacionamento, não é tão fácil, porque são duas pessoas, várias pessoas ali tentando colocar suas ideias, seus gostos, seus traumas, né? E tudo ali junto. Se a gente observar o nosso país hoje, o mundo hoje, você vê que essa briga e essas coisas. Se você for ver, se todo mundo fizesse terapia, se todo mundo trabalhasse em si, se todo mundo despertasse, as coisas seriam diferentes. Mas como a gente não pode mudar o que está fora sem antes mudar o que está dentro, primeiro nós temos que olhar para dentro, nos mudarmos, né? Fazer aí essa limpeza. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma história que aconteceu recente, que eu tenho pavor, assim, de barulho alto, de gente que fica festejando na rua, que não respeita os outros. E onde eu estou morando aqui é uma rua muito tranquila. E um tempo atrás mudou uma vizinha que ela era dessas que ficava ouvindo música alta, final de semana. E a rua aqui é toda tranquila, era só ela que era assim. Aí, final de semana era música e ela vinha parentaiada e todo mundo com cerveja, não sei o que. Isso me incomodava muito, me incomodava muito. E eu fui só aguardando aquilo ali, porque aquilo ali já era um trauma pra mim, esse tipo de pessoa, tá? Eu já tinha ranço desse tipo de pessoa. Até porque a pessoa ficava ali meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, naquele som, não respeitava os vizinhos, e eu não queria arrumar uma confusão. Só que teve um dia que eu não consigo ficar ouvindo aquelas músicas de funk, que obsceno, que fala palavrão, essas coisas. E aí teve um dia que ficou um carro parado ali, parente dela, e ficou tocando essas músicas. E isso fez a minha energia baixar muito. E eu fiquei muito nervosa. E aí, ela deixava os filhos dela ali pra rua, brincando e fazendo algazarra, e não ficava olhando, né?
E aí um dia veio um grupinho de meninos ali e jogaram uma bomba. Tava na época do final do ano, aconteceu no final do ano agora. Jogaram uma bomba. E meu filho pequenininho tava dormindo, de 1 aninho, tava dormindo. Eu me assustei muito, que eu tava assistindo TV. Eu me assustei muito, eu fiquei muito nervosa. E eu saí lá fora, eu falei assim com os moleques: olha, se vocês ficarem jogando bomba aqui em casa, eu vou chamar a polícia, não sei o que. Falei assim, tava uns 10 moleques. Aí eles saíram. Só que o filhinho dessa vizinha, ele tinha acho que uns 6 anos de idade, ele foi lá. É que eu tenho aqui na cidade pequena, todo mundo deixa o filho brincando na rua, sabe, solto. Eu não deixo, tanto por questão pessoal, que eu não gosto mesmo, eu quero estar ali toda hora vendo, eu sou assim, muito cuidadosa, meio neurótica até. Já morei em cidade grande, quero voltar para cidade grande. Acho que o meu tempo aqui na cidade pequena já deu, já descansei, agora a vida quer seguir outros rumos. Mas aqui o pessoal deixa mesmo criança pequenininha assim ficar brincando na rua livre. Só que assim, isso incomoda, principalmente se a criança não tem educação, né? Aqui é normal, tipo, os pais deixar aí os filhos jogados sem supervisão. E aí, essa vizinha, eu já tava enfurecida, porque eu não tava aguentando mais o som deles, que vinha tudo aqui pra minha casa. Eu não tava aguentando mais, eu tava enfurecida. Assim, nossa, aí aquela bomba ali pra mim foi o ó. E aí eu tava enfurecida, e aí eu até troquei de roupa, eu falei pro meu marido, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou brigar, sabe? Aí meu marido falou assim, não faz isso, não sei o que. Aí eu tava aqui na sala, quando ela veio brigar comigo. As energias se encontraram. Aí ela veio brigar comigo, aí ela já começou, chegou, já falou um monte de coisa. Aí eu já falei pra ela também, falei, ó, você deixa as crianças aí sem supervisão, é barulho alto, você fica incomodando e não sei o que, eu vou chamar a polícia mesmo, não sei o que. E ela ali ficou alterada e tal, e ela tinha uma outra criança pequena e tal. Aí depois eles deram uma maneirada. Eu acho que eles realmente ficaram com medo, né, de eu chamar a polícia, e aí eles deram uma maneirada. E só que aí eu percebi que eu estava com a minha vibração muito baixa. E é lógico que essas músicas também abaixam a nossa vibração, né? Esses funk horroroso eu não quero nem falar, mas você sabe do que eu tô falando. E aí eu tava assim com a vibração muito baixa. Só que eu percebi que eu não podia deixar o que tava de fora me afetando. E aí no outro dia eu falei, eu vou fazer um trabalho interno, porque se tá pegando aqui dentro, né, se tá conectando, esse tipo de pessoa tá conectando aqui, eu tô conseguindo deixar o que é externo me afetar, o problema tá aqui dentro. Então, olha como eu já adquiri essa maturidade de saber que eu tinha que olhar para dentro e não para fora. Se fosse antigamente, eu ia ficar só xingando a vizinha, falando, ai, que vizinha baixa, que vizinha sem noção, sem respeito. Eu estaria errada? Não, também não estaria errada, porque realmente é falta de respeito. E tem até lei, né, para isso, para a pessoa não perturbar os outros. Eu sei que as pessoas não respeitam. Então, de uma forma assim legal, eu estava certa. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo som horroroso dos outros até altas horas, com criança pequena em casa. E aí eu percebi que eu tinha que mudar, porque se aquilo estava me afetando, também tinha algo errado comigo. Então eu parei de olhar para o externo, de ficar julgando o jeito daqueles vizinhos, e comecei a olhar para dentro. Aí eu comecei a fazer uma investigação, lembrar de memórias, perceber o porquê que aquilo estava me afetando. E aí eu comecei a lembrar de memórias de quando, em relação à família, sempre, a maioria são coisas de família, tá? Coisas que aconteceram na família.
Vou dar um exemplo. Quando eu era adolescente, tem mais coisas, mas uma dessas memórias que eu trouxe para esse episódio foi de quando eu era adolescente, que a minha mãe, ela nunca respeitava, tipo, se eu tava trabalhando, se eu tava estudando, era de manhãzinha, tipo, ela acordava bem cedo, e aí ela já colocava aqueles louvor dela nas maior altura, ela nunca respeitou, e eu me sentia invadida com aquilo, porque eu não tinha paz na minha própria casa, eu estudava até tarde, e não, principalmente depois quando eu fazia faculdade, trabalhava, não conseguia descansar. Então aquilo gerou uma revolta em mim. Então foi um desses episódios também de não ser ouvida, de não ser respeitada. E aí eu fui trazendo tudo isso à tona. Teve até um dia que, depois que eu comecei a mapear isso, eu fui no chat GPT, usei, né, alguns prompts ali para me ajudar a mostrar mais algumas coisas, destrinchar mais algumas coisas, e percebi o que estava errado dentro de mim. E comecei a tratar essa questão de não ter sido respeitada durante a infância, durante a adolescência, de não ter voz, né? Comecei a tratar isso. Porque esse tipo de atitude, né, é uma violação dos seus direitos, uma violação da sua paz, né? Porque aí eu pergunto, né, tem gente que não se incomoda, tem gente que até gosta, mas eu não gosto. Mas por quê? Pela minha vivência, por tudo que eu já passei, né? Por isso que eu tô aqui destrinchando para vocês, porque depois vocês vão pegar qualquer coisa que vocês estiverem lidando, né? E fazer esse exercício também, né? Fazer perguntas, né? O que está acontecendo, quando você se sentiu violada, quando esse sentimento você teve, aí você vai trazendo assim à tona. Como eu já faço o autoconhecimento há algum tempo, acaba assim que o meu subconsciente, ele já está aberto, já está abrindo, né? Minha consciência ela já está abrindo, já vem trazendo coisas à tona. Às vezes a minha subconsciência fala comigo com sonhos, às vezes eu sonho tal coisa, eu já levanto e falo, nossa, tenho que trabalhar mais um pouco disso. E às vezes não, né? No meu caso, tem coisas que vão sendo mostradas aos poucos, sabe? Porque tudo acontece quando você está preparado. Quando você entra numa nova frequência, que você está se preparando para mudar, para melhorar, para amadurecer. E aí, depois que eu fiz esse exercício, eu comecei a sarar o que estava dentro de mim e comecei a olhar com outros olhos para esses vizinhos. Em vez de eu ficar olhando e pensando assim, nossa, que vizinho mal educado, né? Pobre de espírito, enfim. Eu comecei a ter outro olhar. Aí eu falei assim, não, eu vou relaxar, vou sentir, não vou deixar as músicas que eles colocam me afetar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a olhar com outros olhos. Aí eu comecei a olhar pro lado deles. Falei, nossa, mas eles estão felizes de estar trazendo família, de familiar, eles estão se divertindo, eles estão fazendo o que eles gostam. E aí eu comecei a ter um olhar de empatia, olhar assim, o mosquito, olhar para um outro lado a situação, mudando em mim o que eu sentia a respeito dessa família em questão. Gente, juro pra vocês, a coisa começou a melhorar. Enquanto eu tava ali com raiva, parece que só piorava. Quando eu comecei a mudar esse sentimento, parece que, assim, né, o que a física quântica explica, que você acessa uma outra energia da pessoa. E parece que eu comecei a acessar essa outra energia. Tipo assim, eles pararam, assim, eles deram uma diminuída, sabe? Não era mais aquela coisa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu algo que eu nem esperava, porque eu olhei pra dentro de mim e falei, eu vou tratar isso dentro de mim. Só que o dono da casa pediu a casa pra eles. E aí a gente ficou sabendo, né, com a vizinhança,
que o dono falou que eles tinham detonado a casa, que detonaram tudo, gente. Por quê? A gente sabe, não é nem preconceito, mas esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa, né, que detona tudo, que não tá nem aí com nada, que se a pessoa não respeita o outro, ela também não se respeita. Então eles detonaram a casa ali, E aí, é lógico que eu não tô generalizando, dizendo que todo mundo que ouve essas músicas horrorosas também são esse tipo de pessoa. Mas esses vizinhos eram. E aí o dono pediu a casa, que também é um vizinho aqui. E aí, no começo do ano agora, eles se mudaram. Então, assim, eu não precisei fazer mais nada em relação a eles. Eu só precisei fazer em relação a mim. E parece, gente, que foi mágica. Então, eu entendi que não interessa. Não interessa que tipo de problema você tenha. Se seja com pessoa, se seja com quem for. Você precisa olhar para dentro de você e trabalhar você. É isso que você precisa fazer. Eu fiquei assim, boquiaberta com a situação. Porque quando eu comecei a focar em mim, tudo à minha volta mudou. E isso serve para qualquer área da sua vida, para qualquer problema que você esteja passando, para qualquer coisa que você esteja fazendo. Se você mudar por dentro os seus sentimentos, a sua forma de ver, tratar os seus traumas, tudo na sua volta vai mudar por completo. E eu queria deixar esse relato aqui para vocês, porque foi uma coisa real que eu vivi agora, recente, coisa real que eu vivi agora. E depois que eu mudei isso, eu não me conecto mais com esse tipo de pessoa, sabe? E parece que o ambiente você atrai, né? Porque assim, a física quântica, ela nos mostra que nós emitimos ondas, igual uma estação de rádio. Então, o que você está emitindo é o que você vai se conectar. Então, lá, quando você está mexendo na estação de rádio, você não fica mudando, porque tá tudo lá. As ondas estão vindo. Só que você só vai ouvir aquela frequência que você conectar com ela. Então, essa é a nossa lição hoje, a lição que eu tenho aprendido, a lição que eu quero passar para vocês. A frequência que você conecta é a frequência que você vai ter. Então, a versão sua que você conecta é a versão que você vai ter. Eu me conectei com uma pessoa que tinha paz, que não ficava doida, desequilibrada com a baixa frequência quando era atingida. Eu comecei a me proteger e não deixar mais essas frequências me atingirem, e tratei aquele trauma dentro de mim e tudo à minha volta mudou. Então eu pude comprovar que para qualquer coisa, se você mudar o que está aqui dentro, você vai mudar o que está aqui fora. Tudo, qualquer coisa. Tá bom, gente? Olha, já para aqui para pedir, se você não conhece o meu canal, se inscreva, me ajude a transmitir mais mensagens como essa. Vou ficar muito feliz, deixe um comentário, vou ficar muito feliz de te responder, tá bom? Eu fico por aqui, tchau, até mais.